Esta carrinha quase a ir para Sukataé é feita de ouro, por dentro e por fora. Jiang Hao, tu perdeste o juízo? Gastaste 3.000 yuan nesta carrinha de lixo. Isso era todas as nossas poupanças. E compraste este monte de sucata. Queres que a tua filha viva do ar? Eu olhei bem para ela. O motor até está em bom estado. É um bom carro. Com os arranjos ainda dá para usar. Ai, isto é um carro? A única coisa que não faz barulho é a buzina. Faz barulho de todo lado. House, se não podes comprar um carro novo, não precisavas de comprar este monte de lixo. Jiang Hao, estou farta, mesmo farta. És igual a esta carrinha. Um falhado, um inútil. Mamã, não vás embora. Não nos deixes. A minha Alpa está bem? Olha, é o Qianzi que chegou! É mesmo um Audi? Que elegante. Yanzo, o que é que estás a perder tempo com este falhado? Vamos, entra no carro. Mamã, Jiang Hao, amanhã vamos à conservatória pedir o divórcio. Está bem. Ó, mecânico, daqui pra frente, ficas com esta carrinha Sukatai. É com ela que vais viver. Ha, ha, ha. Jiang, Tio Kai, confia na tua visão. Esta carrinha trouxe-a da América. Não fica atrás de nenhum sedã. Nestes anos, tens me tratado com muita dedicação. Foi por isso que a vendi a ti. Repara-a bem. Vai dar-te uma grande surpresa. depois de um dia inteiro de trabalho, finalmente posso arranjar a minha carrinha. Toda a gente diz que esta carrinha é uma sucata, mas eu vejo logo à primeira vista que o motor e o chassis desta carrinha têm um peso fora do comum. Não é nada vulgar. Com esta camada de massa tão grossa, vou raspar um bocado. Isto é, Isto é ouro! Duodo, fecha a porta, rápido. Sim. Esta carrinha quase a ir para Sukataé é feita de ouro, por dentro e por fora. Era disto que o tio Kai falava. A surpresa. Jiang, obrigado por todos estes anos de cuidado. Esta carrinha de ouro é o presente que te deixo antes de ir para o estrangeiro. No saco de couro estão os documentos legais desta carrinha. Pai, estas coisas amarelas são ouro? Sim, são ouro. E há uma montanha de ouro. Então, agora somos ricos? Isso quer dizer que a mãe vai voltar? Não é? Duodo, isto é o nosso segredo. Não pode contar a ninguém, nem a mãe. Por quê? Se este segredo for descoberto, aqueles homens maus virão como lobos maus, roubar todo o ouro e depois comem-nos. Ah! A Duodo não conta, não. Selado com um aperto de dedo. Não podemos deixar ninguém descobrir o segredo desta carrinha, senão vai ser uma grande confusão. Também não posso vender a carrinha de ouro toda de uma vez. Seria demasiado chamativo. É demasiado chamativo. Tenho de fazer isto passo a passo, sem pressas. Vamos começar pelo tubo de escape. Seria um bocado pequeno. Não deve fazer diferença. Comece por ti. Assim já vemos a pureza deste ouro. Ó senhor, compra ouro? Deixe-me ver.
Onde é que arranjou isto? Já trabalho nisto há mais de 30 anos e nunca vi um aro de ouro com esta forma. Encontrei no rio. Vou testar o ouro com ácido nítrico, não se importa? Nenhuma reação. Isto é ouro de 999,9. É o ouro mais puro que há. A pureza é muito superior ao ouro de 999 que se vende por aí. Quanto é que me dá por isto? 50 euros o grama. Que tal? Ó senhor, está a brincar comigo? O preço de mercado hoje é 108. No mínimo 100. O preço de reciclagem normal é 95. Não quer? Então esqueça. Vou vender a outro. Quero. Mas com esta pureza. Sim, está bem. Fechado. 129,8. Vamos considerar 130 gramas. Totaliza 13.000 yuans. Pode contar. Obrigado. Rapaz, vamos ser parceiros a longo prazo. Sempre que tiver mercadoria, venha ter comigo à vontade. Quanto é que consegue absorver? A minha loja tem licenças legais. Desde que seja ouro de 999,9. O que tiver, eu compro tudo. Está bem. Então fazemos negócio mais tarde. Ontem só tinha umas dezenas de yuans no bolso. E agora, tenho 13.000 comigo. Apenas um pequeno pedaço do tubo de escape. Vale o que eu ganhava num ano a arranjar carros. Se transformar todo o ouro do carro em dinheiro, isso vai ser uma quantia astronômica. A partir de agora, tudo recomeça do zero. Quer reconsiderar? Wang Yan, Vou perguntar uma última vez. Tens a certeza que desistes voluntariamente de todos os bens de casa? querida, a tua oficina é alugada. Em casa só tens uma carrinha velha estragada. O que é que há pra dividir? Essas tralhas todas são tuas. O acordo de divórcio é muito claro. Está bem. A filha também fica contigo. Eu pago 500 de pensão de alimentos por mês. Mas tem uma condição. Quero que tu e a do Odo não me venham perturbar a vida. Não quero um cêntimo da tua pensão. A minha filha, o Jiang Hao, cria-a sozinho. Foste tu que disseste. Depois não venhas a chorar à minha porta pedir dinheiro. Jiang Hao, ainda agora tu e o teu orgulho idiota. Tu nem consegue sustentar-te a ti próprio. Com que é que vais criar a do Odo? Com essa carrinha velha que só deita fumo? Isso não é da tua conta. Wang Yan, tu vês-nos como um fardo. Mas não sabes que o que deitaste fora foi a maior sorte da tua vida. Duodu? O que é que vens aqui fazer? Ô pai, a mãe já não nos quer mesmo. Não te preocupes. O pai vai estar sempre contigo. Vamos. O pai vai conduzir. Vou comprar-te umas roupas novas. Gostas? Gosto. Pai, temos dinheiro? Ó, minha querida, tu gostas de alguma coisa? Nós compramos. Todos os vestidos de princesa e sweatshirts com bonecos. E também aqueles sapatos de couro. Deixa minha filha experimentar todos. Embrulha tudo que ela gostar. Companheiro, vou confirmar consigo a lista dos eletrodomésticos. Ar-condicionado de parede, frigorífico de 2 portas, máquina de lavar roupa. E uma televisão LCD de 21 polegadas a cores. Está correto? Sim. Leva isto pro carro, por favor.
Olha, frigorífico e ar-condicionado. E uma televisão grande a cores. O Jiang Hao deve ter ficado rico. NFFF? Ele só tem uma oficina de mecânica. Quanto é que pode ganhar? De certeza que anda metido em negócios ilegais. Já sabia que iam dizer isso. Duodo, a partir de agora, papá vai dar-te o melhor que há. Xiao Jiang, o preço do ouro subiu. Ainda tens ouro de 999,9. Se tiveres, traz depressa. O preço é negociável. Tenho. Montes. Duodo, na escola, obedece à professora, tá bem? A seguir, vou desmontar oficialmente este carro de ouro, transformá-lo em barras de ouro. Chefe, quero uma serra circular hidráulica, um maçarico de nível industrial e um cadinho grande. 5 cubas de grafite. Está bem, vou ver se tem isso. Com esta oficina de merda. E ainda quer fazer obras em casa. Este pedaço de ouro é demasiado grande. O cadinho nem o consegue engolir. Tenho de partir em pedaços mais pequenos primeiro. Feito. A seguir, acendeu o fogo e derreteu o ouro. Água de ouro pronto. Próximo passo. Moldá-las em barras de ouro. Que lindo. Lição cumprida. Demorou um dia inteiro. Finalmente acabei de desmontar tudo. Não foi mais fácil do que arranjar carros. Cada barra de ouro pesa cerca de 10 quilos. Aqui tenho 103 barras. Aproximadamente 2.000 quilos. A partir de agora, o dinheiro é apenas um número para mim. Meu Deus do céu! Você encontrou uma mina de ouro, foi? Deixa-te de tretas. Dá o dinheiro. Deixe-me pesar primeiro. Se ele soubesse que ainda há mais de 100 barras destas, provavelmente desmaiava na hora. Mais de 10 quilos. Deixe-me calcular. A 111 euros o grama. Dá 1.170.000. Você Pode conferir. não precisa. Confio em si. Este milhão, Italé, é o meu primeiro grande ganho na vida. Tenho que descobrir como fazer. Lo render. Criar valor a sério. Mas antes disso, vou arranjar uma casa para Duodo na cidade. Fica perto da tua escola. A casa é grande e bonita. A Duodo vai ter em breve seu próprio quarto. Sério? Olá, pode me apresentar o condomínio? O que é que há para mostrar? Tu não tens dinheiro para comprar. Com este calor, se queres aproveitar o ar-condicionado, diz lá. Ainda trouxeste a criança. Não tens vergonha? Quem disseste que está a aproveitar o ar-condicionado? Não quero saber de ti. Senhor, beba um pouco de água. Deixe-me apresentar. E o empreendimento. Obrigado. Oh, não é o irmão Tiang?
Irmão Qiang, finalmente teve tempo para ver a casa? Duo, não vais. Mãe, Duodu sente tantas saudades tuas. Sai daqui, chato do caraças. Tu atreves-te a tocar na minha filha! Pai, tenho medo. Jiang Hao, tu não tens vergonha? Combinamos quando nos divorciamos. Tu e a Duodo não interferem na minha vida. Ainda por cima trouxeste a miúda ao stand para me encurralar. O que é que isso significa? É de propósito para me chatear, não é? Mãe, o que estás a dizer? Pequenina, ouve bem. A partir de agora, ela não tem nada a ver contigo. Nem com o teu paizinho querido. Nem o tostão. Wang Yan, não te iludas. Não viemos para te encurralar. Viemos para comprar uma casa. Comprar uma casa? Jiang Hao, tu endoideceste? Que são os Jardins Gentil. Este é o melhor condomínio de moradias com jardim da cidade. Não é a tua casinha de tijolo e telha do campo. Pois é. Os preços aqui são bem altos. A casa mais barata custa 60 mil. Tu, um mecânico de carros velhos que ganha 50 ou 60 por dia, nem uma casa de banho aqui consegues comprar. Olá. Qual é a melhor casa deste condomínio? Quero essa. A melhor casa? A melhor casa? Mecânico, sabes quanto custa a melhor casa? 188 mil. Nunca na vida, como mecânico, consegues comprá-la. Jiang Hao, o que estás a bancar? Só pra te armares à minha frente? E ainda inventas esta mentira? Olha bem para ti primeiro. Tu nem devias mencionar a melhor casa. A melhor casa. Pronto, fecho já o negócio. O quê? Senhor, este dinheiro é demais. Considere como prova de fundos. Agora, tenho ou não tenho qualificação para comprar a melhor casa dos Jardins Gentil? Senhor, deixe-me apresentar-lhe informações básicas sobre a moradia principal. A moradia principal está localizada no centro do condomínio. É uma vivenda de 3 andares virada a sul, com 260 metros quadrados de área construída. Jardim frontal e traseiro. Inclui garagem independente e terraço no telhado. Duo, gostas? Gosto. É esta. O Jiang Hao é um gajo que arranja carros velhos. De onde é que ele arranjou tanto dinheiro? Falso! São notas falsas, de certeza! Jiang Hao, que grande descaramento! Atreveste-te a vir aqui comprar uma casa com dinheiro falso? Jiang Hao, que grande descaramento! Atreveste-te a vir aqui comprar uma casa com dinheiro falso? AGMF. Jiang Hao, tu não tens dinheiro nenhum. Como é que podias ter dinheiro para comprar a moradia principal? Exato. De certeza que é falso. Não só o dinheiro é falso. Acho que até esta mala é roubada. Xiaoli, se aceitares dinheiro falso, vais ter um grande problema. Esquece a comissão. Até vais perder o emprego. Senhor, posso verificar as notas? À vontade. A fazer-se de importante. Vai já ver a verdadeira cara dele. Jiang Hao, ainda bem que me divorciei de ti. Um homem sem jeito para nada. E que só se preocupa com as aparências. E acabar por me arrastar para a miséria para o resto da vida. E apagar a moradia pronto? Que grande mentira, sem ponta de vergonha. Quando descobrirem que são notas falsas, chamo já a polícia. Vais preso. São todas verdadeiras. O quê? Como é que é possível? São todas. São todas verdadeiras. O quê? Como é que é possível? Não é possível. Esta máquina não estará avariada? A máquina não tem problema nenhum. Opa, tu és pavo ou quê? Isto aqui deve ter mais de 1 milhão. Como é que podiam ser todas verdadeiras? Senhor, peço que não se dirija a mim dessa forma. Eu conferi tudo com atenção. Nesta mala não há nenhuma nota falsa. O homem aparece com ouro para comprar a casa e eles ainda dizem que é dinheiro falso. Agora que fizeste figura, hein? Pois é. Afinal, quem é este senhor Jiang? Tão generoso, não? É mesmo um ricaço. Mais de 1 milhão. Notas verdadeiras. Como é que o Jiang Hao pode ter tanto dinheiro? Já era.
Acabei de perder um grande cliente. Meu Deus, a vila de 188 mil. A comissão era pelo menos 5 mil. Senhor Jiang, eu vou levá-lo a ver a casa agora. Não preciso de ver a casa. Decido já. Ainda tenho mais coisas para tratar. Está bem, senhor. Vou tratar disso agora mesmo. Jiang Hao, quando estávamos juntos, tu nem tinhas dinheiro para comprar leite para Duodo. Tinhas de pedir emprestado. Este dinheiro todo, de onde é que veio? Isso não te diz respeito. Desde o momento em que afastaste a Duodu, a nossa relação acabou. Senhor Jiang, parabéns. Aqui estão as chaves da casa. Quando a escritura estiver pronta, ligo-lhe. O patrão. Há bocado fui cego, não o reconheci. Você é uma pessoa magnânima. Não leve a mal. Conheço muito bem todas as casas do nosso conselho. Da próxima vez que comprar casa, venha falar comigo. Está bem? Jiang Hao, não te armes, é importante. O teu dinheiro não é de boa fonte, de certeza. Vou encontrar provas e denunciar-te. Vais apodrecer na prisão. Zhang Tiang, primeiro trata da tua própria vida. Depois preocupas-te com os outros. Se bem me lembro, na tua loja de tabaco e bebidas vendes tabaco e vinho falsos, não é? Tu. Que disparate estás a dizer? Senhor Jiang, Aqui está um total de 900 mil yuans. tenha certeza que quer tudo em conta à ordem? A ordem. Preciso de usar a qualquer momento. Depois de comprar a casa, ainda me sobra mais de 900 mil. Nesta época em que o salário médio mensal é de algumas centenas de yuans, este dinheiro dá para viver a vida toda. Mas não posso ficar a gastar sem fazer nada. Este dinheiro tem de render. O ouro está todo desmontado, mas a estrutura do carro ainda está aqui. Chama demasiado a atenção. Mais cedo ou mais tarde, vai levantar suspeitas. Preciso de arranjar uma cópia idêntica. Ó, amigo, este carro está quase sucata. Para que é que o queres? O aspecto exterior deste carro é quase idêntico ao do carro de ouro. Quanto é? 1.500. Fechado. Ó, meu velho amigo, a tua missão é uma só. Antes de ires para Sucata, servir de disfarce para mim. A partir de agora, ninguém mais saberá da existência do carro de ouro. Duodu, chegamos a casa. Já ouviste? O Jiang Hao Ponto comprou uma casa nos Jardins Jinxiu. E é a melhor casa do condomínio. Ele, um simples mecânico de fim de semana. Comprou a melhor casa do nosso condado? Aposto que ganhou dinheiro sujo. Pois é. Se o dinheiro dele fosse legítimo, por que não compra um carro novo? Anda sempre nessa carrinha velha. A minha aposta é, que, o Jiang Hao se meteu com ladrões de carros. Ajuda-os a desmontar carros e a vender as peças. Aquele tal catalisador. Cada um custa mais de 100 paus. Opa, fazer uma coisa destas. Mais cedo ou mais tarde vais preso. Já vais ver. Vocês estão a mentir. O meu pai não é assim. Não lhes ligues. Ai, não gosto daqueles vizinhos. Ó Duodu, neste mundo, há sempre pessoas mal intencionadas. Quando és pobre, gozam contigo. Quando tens dinheiro, difamam-te. Eles que digam o que quiserem. Quanto ao nosso dinheiro, nós sabemos o que vale. É o que importa. Senhor Jiang, os documentos de entrega dos Jardins Jinxiu estão todos tratados. Pode vir buscar a escritura quando quiser. Mudança oficial? Está bem. Obrigado. Duodu, Minha? vamos mudar-nos para a nova casa. A sério?
Estás preparada? Já estou. Pai, o nosso quintal é tão bonito. Pai, este quarto é tão grande e ainda tem uma varanda grande. Esse é o teu quarto. Ah, sério? Viva o pai! Recentemente, a marca automóvel nacional Xiaomi atingiu um novo recorde de vendas. Ultrapassou oficialmente a marca das 10 mil unidades. Um crescimento homólogo de 65%. Consta que a Xiaomi está a recrutar concessionários em Jingxi. As condições de adesão são muito rigorosas. Bom, No início dos anos 2000, as marcas de automóveis estrangeiras ainda eram os protagonistas absolutos. Representavam mais de 80% do mercado. Mas acredito que as marcas nacionais estão destinadas a ascender. Depois de abandonar o ensino secundário, trabalhei como mecânico de base, mas nunca parei de aprender e de refletir. O nosso país tem um mercado automóvel imenso. Não podemos depender para sempre de marcas estrangeiras. De todas as marcas nacionais, a Xiaomi é a que se está a desenvolver melhor. A Xiaomi está a contratar concessionários com formação técnica. Eu tenho dinheiro e também tenho a arte da mecânica. Para mim, isto é uma oportunidade única. Também quero levar a Duodu para uma cidade grande, para ela ter a melhor educação e ver um mundo maior. Estou decidido. Enquanto ainda sou novo, vou construir um novo futuro. Jiang Hao, abre a porta depressa! Estou num grande sarilho! O que é que vocês querem? chefe Jiang. O Zhang Qiang foi apanhado pela polícia, mas ele ainda nos deve 200 mil em mercadoria. A Wang Yan não tem dinheiro para pagar. Então temos de vir pedir a si. Pai, o que se passa? Duodu, vai pro teu quarto fazer os trabalhos de casa. O pai resolve isto. Wang Yan, o que é que se passa aqui? O Zhang Qiang andava a vender tabaco e bebidas falsificados. Eu avisei o vezes sem conta, mas ele não ouvia. Ontem, a fiscalização veio à loja investigar. Descobriram que o valor do crime é de milhões. Larguem-me. Com que direito é que me prendem? Agora ele já está no centro de detenção. Dizem que a pena mínima é de 10 anos. Ele deve uma data de dinheiro. E agora vieram cobrar tudo a mim. E então? O que é que isso tem a ver comigo? Bem, E então? O que é que isso tem a ver comigo? Isto. Como é que não tem a ver contigo? A dívida do Zhang Qiang é a dívida da Wang Yan. A dívida da Wang Yan é a tua dívida. Tu és tão rico. Compraste até a casa principal dos Jardins Jinshu. Uma dívida de apenas 200 mil. Ajudas a tua ex-mulher. Pagá-la não te faz diferença nenhuma. Nenhum centavo eu pago. Eu e a Wang Yan divorciamos-nos há muito tempo. Tudo ficou dividido, limpo e certo. Não me venham chatear. Ó Jiang, não te faças de parvo que não te convém. O Zhang Qiang disse-nos que tu tens mais de 1 milhão. Isso são bens comuns do casal. A Wang Yan tem direito à metade. Não tenho razão? Tu tens mais de 1 milhão. A Wang Yan, no mínimo, tem de receber 500 mil, não? Portanto, tens de pagar esta dívida por ela hoje. Sabem muito bem. Vocês, hein? Então olha para isto aqui. O acordo de divórcio está bem claro. A mulher renunciou voluntariamente a todos os bens. Wang Yan, foste tu que assinaste aqui, não foi? Bem, isso foi porque tu escondeste dinheiro às escondidas. E sei que só tens uma carrinha velha. Só tenho mesmo uma carrinha. Mentes! De onde é que veio aquela mala de dinheiro? Não tenho que te dar explicações.
Estivemos casados tantos anos. Nunca ganhaste um cêntimo para casa. A renda, a água, a luz, o leite em pó e a escola da Duodo. E o dinheiro para comprar aquela carrinha, fui eu que paguei tudo. És interesseira. Abandonaste-me a mim e a Duodo. Fugiste com o Zhang Qiang. Agora que vês que tenho dinheiro, voltas para falar da divisão dos bens. É tarde demais. Saiam já da minha casa. Caso contrário, vou chamar a polícia. Patrão Jiang, que coração duro. Se não ajudares a Wang Yan a pagar esta dívida, sabes o que vai acontecer? Os 200 mil. Vais pagar ou não? Se não pagares, vou espalhar sangue à tua porta. Jiang Hao, por favor, salva-me! Jiang Hao, por favor, salva-me! Vocês os dois estão a fazer este número para me enganar? Careca, quem é que estás a assustar com essa faca? Atreves-te a esfaqueá-la. És um assassino. Nem acredito que farias isto por 20 mil. Não te importas de arriscar uma cadeia? E tu, seu careca, não tens tomates para quê? Ameaçaste-me com a vida dele. Escolheste a pessoa errada. Não tens noção do mal que ela me fez. E a miúda também. Jiang Hao, Duodo, peço-vos desculpa. Não preciso. Wang Yan, já chega. Cada um que siga o seu caminho. Wang Yan, já chega. Cada um que siga o seu caminho. Tissa, este gajo é mesmo duro! Wang Yan, és mesmo inútil! Já te disse que ele não ia dar o dinheiro. Já te tinha avisado. Jiang Hao, pensas que fica por aqui? Vou denunciar-te à polícia e às finanças! Vou meter queixa. O teu dinheiro é suspeito. Vai ser investigado! Vamos, Ander! Podem investigar. Cada cêntimo meu é legítimo. Com licença, é o Jiang Hao, sou eu. O meu apelido é Zhang, sou das finanças. Aqui está a minha identificação. Olá. Houve uma denúncia formal contra si, por ocultação de bens de elevado valor. Viemos verificar conforme o regulamento. Façam um favor, entrem. Estes são os documentos alfandegários, deixados pelo antigo proprietário. Inclui a declaração aduaneira e a guia de despacho. E o comprovativo do pagamento do IVA. Isto prova que este carro de ouro entrou legalmente no país. O canal por onde vendi o ouro foi a ourivesaria do Sr. Zhou, um ponto de recolha oficial de ouro e prata para os bancos. Isto é o comprovativo do IRS, retido e entregue pelo Sr. Zhou. Cada transação minha, paguei os impostos devidos. Está correto. Toda a documentação está em conformidade. Tudo bate certo. Eu mantive o segredo do carro de ouro, com receio que pessoas mal intencionadas o cobiçassem. Por favor, compreenda. Compreendo. Não divulgaremos os seus dados pessoais. E o que planeia fazer a seguir? Vou fechar a oficina e levar a minha filha para Jingxi. A Xiage está a recrutar concessionários a nível nacional. Eu entendo de mecânica. E estudei o mercado, quero tentar, se posso contribuir para a indústria automóvel nacional. Boa. Espero que uses bem esta riqueza e que cries valor para a sociedade. E que ajudes mais pessoas a ter uma vida melhor. Vou. Com certeza que vou dar o meu melhor. Senhores passageiros, atenção por favor. O comboio K30 com destino a Jingxi vai partir em breve. Pai, será que vamos voltar um dia? Talvez sim, talvez não. Mas, para onde que ir? Opa, vais para Jingxi trabalhar? Pois é, isso é que é. Numa cidade grande há mais oportunidades. Estar enfiado em casa não te leva a lado nenhum. O nosso estaleiro está a contratar. Queres vir? 1.200 por mês, com comida e alojamento incluídos. Não, obrigado. Ame PA. Depois de vender todo o ouro, depositei o dinheiro no banco. Só deixei 300 mil em dinheiro comigo.
É a primeira vez que levo a Duodu para longe de casa. Seria mentira dizer que não estou preocupado. Mas tenho fé que se conseguir ultrapassar estes dias mais difíceis, eu hei de fazer uma grande coisa da minha vida. Pai, isto é Jinxi? Sim. A partir de agora, esta é a nossa casa. Há tantos prédios tão altos aqui. Olha, amigo, deixa eu cair isto. Obrigada. Muito obrigada. Se tivesse perdido, é que era uma chatice. Tem um espetáculo hoje à noite. De nada. Menina, és tão bonita quando sorris. Olá, pequenina. Tu também? És muito bonita. Vamos indo. Adeus. Adeus, menina bonita. Olá. Estou a falar com a sede do Xiaji Alto? Chamo-me Jiang Hao. Sou de fora. Gostava de saber. Quais são as condições para se tornar um concessionário da vossa empresa? O limiar para se tornar parceiro da Xiaji é muito alto. É preciso no mínimo um capital inicial de 500 mil yuans. E experiência comprovada na área. O dinheiro não é problema. Trabalhei 7 anos numa oficina de automóveis. Conheço bem a parte técnica e o que o mercado precisa. Tudo. Será que podíamos marcar uma hora? Vou até a sede, para falar com o diretor pessoalmente. Está bem. Vou marcar a sua reunião com o diretor Zhao. Pode ser amanhã às 2 da tarde? Sim, obrigado. Isto é a sede do Grupo Xiaji. Não é à toa que é a empresa líder em automóveis nacionais. Ser um mecânico de formação não é uma fraqueza, mas sim a minha maior vantagem. Mais do que qualquer investidor. Eu percebo de carros. Olá, desculpe a demora. Sou Zhao Xiaji. Diretor Zhao, quero ser revendedor da Xiaji. Aqui está o meu plano de negócios. Quanto tempo demorou a escrever este plano? 3 meses. Antes, na minha terra, comecei a prepará-lo. Esta já é a 10ª versão. Já vi muita gente a vir falar de franquias. Uns traziam dinheiro vivo, outros contactos e até alguns com raparigas bonitas. Você é o primeiro a trazer um plano de negócios. Embora esteja um pouco esboçado, mas tem muitas ideias muito práticas. Já foi concessionário de automóveis antes? Nunca fui. Então como posso confiar que consegue realizá-lo? Esses objetivos que falaste. Tive uma oficina de automóveis durante 7 anos. Reparei todos os carros populares que andam por aí, desmontei e conduzi. O que é que as pessoas querem saber quando compram um carro? O que receiam e por que estão dispostos a pagar? Sei disso melhor do que ninguém. No fundo, vender e reparar carros é tudo igual. Ambos prestam serviço aos mesmos condutores. Concordo contigo. Mas há uma coisa. Tô curioso. Numa pequena cidade do interior, com umas centenas de milhares na mão, podias considerar-te um super rico. Por que é que vieste para Jinxi? Correr este risco tão grande? Para fazer uma franquia da Xiaji? Por que é que vieste para Jinxi? Arriscar tanto para te associar à Xiaji? Porque acredito no futuro da indústria automóvel nacional. Os carros estrangeiros são mesmo bons, não há dúvida. Dominam a maior parte do mercado. Mas os preços deles são muito puxados. Tem margens de lucro demasiado altas, embora a nossa economia esteja a crescer a todo vapor. E o povo tenha cada vez mais dinheiro. Mas não podemos ser otários. Nestes tempos que correm, a maioria das pessoas precisa, não de carros estrangeiros que custam centenas de milhares, mas de carros nacionais de 50 a 60 mil. A era de ouro dos carros nacionais vai chegar dentro de 10 anos. E a Xiaji nesta, esta é a marca com mais potencial. Vim para Jinxi para aproveitar esta oportunidade. Além disso, quero ser como o diretor Zhao fazer algo grandioso. Sabes, nunca construíste carros nem vendeste carros, em princípio não cumpre as condições de franquia da Xiaji, mas vou abrir uma exceção para ti. O distrito de Dongshan, em Jingshaitan, muita população muito trânsito e ainda é uma área inexplorada. Nós estávamos a pensar deixar para concessionários experientes. Agora quero entregar-te a ti. Tens a certeza? Diretor Zhao, pode ficar descansado. Dentro de um ano, vou tornar-me no concessionário de maior sucesso da Xiaji
Se realmente conseguires fazer nome no distrito de Dongshen, nessa altura, venha a cededor de ações. Patrão Jiang, esta loja era antes uma loja de materiais de construção, acabou de ser devolvidas canalizações e a eletricidade já estão instaladas. Qual é o pé direito? 4,20 metros. É mais que suficiente para um salão de automóveis. A oficina fica no quintal das traseiras. O primeiro andar será o escritório. Aqueles novos bairros em frente? Qual é a taxa de ocupação? A primeira fase já foi entregue. A taxa de ocupação é cerca de 40%. A segunda fase será entregue no próximo ano. A terceira fase ainda está em construção. Pronto, fico com este. Trouxe o contrato? Sr. Jiang, tenho mais 2 espaços maiores aqui perto. Quer dar uma olhadela? Não, obrigado. A área é suficiente. Maior? Seria um desperdício. Há uma paragem de autocarro à porta. Em frente, há um novo bairro. Estas 2 condições são as mais importantes. Por quanto tempo quer assinar? Vamos assinar por 5 anos para começar. 5 anos. Quando os bairros à volta estiverem cheios, este espaço vai certamente valorizar. Sr. Jiang, o senhor tem mesmo coragem. Não tem medo que o fluxo de pessoas não aumente mais tarde? Tenho confiança no meu serviço. Desejo-lhe muito sucesso na inauguração. Obrigado. Está bem. Ficamos por aqui hoje. Obrigado, mestre. Ah, tá bem, tá bem. Duodu, tens fome? Não, comi uns pãezinhos na estalagem. Só comer pãezinhos não pode ser. Anda. O pai leva-te a comer noodles à moda de Pequim. Boa. Os materiais interiores são baratos. As folgas na chapa continuam o mesmo problema de sempre. A plataforma é uma cópia de um modelo japonês antigo. Ou seja, a Xiaji é uma empresa de montagem. Só isso. Ainda está muito longe de saber fazer carros a sério. Olá, meu senhor. Veio comprar um carro? A nossa loja ainda não abriu. Só estava a passar. Entrei só para espreitar. Os carros da Xiaji têm boa relação qualidade, preço, mas a tecnologia ainda deixa um pouco a desejar. Pela sua conversa, percebe muito de automóveis. Chamo-me Shen Fan, mestre em engenharia mecânica pela Universidade de Munique. Sou engenheiro automóvel. Um talento de topo, hein? Nem por isso. Estudei 8 anos na Alemanha e estou habituado a carros alemães. Voltar a ver carros nacionais, a diferença é enorme. A suspensão é demasiado macia. Em curvas a alta velocidade, a inclinação é excessiva. A lógica de mudança também não é muito inteligente. A resposta do motor fica um pouco atrasada. Tens razão em tudo. Esses problemas existem mesmo? Mas já pensaste a tecnologia alemã é voltada para o mercado europeu? A situação cá é diferente. No nosso país, a percentagem de estradas distritais e rurais é muito alta, as condições do piso são muito variadas. Suspensão macia faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis. A caixa de velocidades a subir de mudança poupa combustível. Quanto à aceleração zero, 100 para a maioria das pessoas, não é importante. Essas falhas que mencionaste não são defeitos técnicos. Pelo contrário, as escolhas que a Xiaji fez para o mercado automóvel do nosso país, quem és tu? Sou o dono desta loja. Pensei que eras o diretor técnico da Xiaji. Um dono de concessionária que consegue explicar tão claramente a tecnologia e o mercado, impressionante. Estás a exagerar? O meu nome é Jiang Hao. Muito prazer em conhecer-te. Patrão, o que é que fazias antes? Reparei carros durante 7 anos. Não admira. Tu és alguém que já viu coisas a sério. Para ser sincero, voltei para a China há 3 meses. A maioria das pessoas que encontrei na área automóvel são os burros. Então por que é que não ficaste na Alemanha? Por quê? Não quero ser empregado dos alemães a vida inteira. Voltei para minha pátria porque quero fabricar bons carros nossos. Mas fui a 3 empresas automóveis e nenhuma me agradou. Então já foste a Xiaji? Ainda não. Hoje só estava a passar. Não tenho outras intenções. Tens talento, tens garra e tens ambição. Por que não começas por vir trabalhar comigo? Começa como engenheiro de base. Dizes que os carros da Xiaji não prestam. Então vem tu fazer, nos prestar. Isso sim é que é a tua capacidade. Sei o que estás a pensar. Que a minha empresa é demasiado pequena para ti, não é? Noutros sítios és apenas um parafuso. Mas aqui comigo. Podes construir o sistema do zero, influenciar a Xiaji, até a tecnologia de todos os carros nacionais no seu rumo. Boa. Quando é que venho trabalhar? Daqui a 3 dias abrimos oficialmente. Está bem.
é aquela pessoa? Um tio muito especial. Timing, lugar e pessoas certas. Está tudo perfeito. Desta vez vou conseguir. Após deliberação do Conselho de Administração, nomeamos Jiang Hao como diretor-geral da Xiaji Auto, responsável pelo negócio de vendas. Este ano vendi mais de 5.000 carros e formei uma equipa de mais de 200 pessoas. Mas isto é apenas o começo. A era de ouro dos automóveis nacionais está apenas a começar. No século XXI, temos de dar importância a duas mudanças. Uma é a internet. A outra são as novas energias. Os carros do futuro não são apenas 4 rodas mais um motor, mas sim tecnologia. A união de dados e serviços. Nos próximos 10 anos, o nosso objetivo é fazer com que a Xiaji Auto chegue a todas as aldeias e estradas rurais do país. Nós queremos que todos os cidadãos comuns possam conduzir bons carros nacionais. Nós queremos que todos os cidadãos comuns possam conduzir bons carros nacionais. Duodu, esta é a tua nova escola. Aqui vais encontrar muitos novos amigos e professores excelentes. Papá, eu vou estudar muito aqui, prometo. O papá acredita em ti. A minha filha é a melhor. Papá, tu achas que no futuro consigo entrar na Universidade King Bay? Claro que sim. Duodu, desde que nos esforcemos, qualquer sonho se pode realizar. Consegui colocar a Duodu na melhor escola primária de Jingxi deixou-me mais feliz do que a minha própria promoção. Vê-la crescer feliz faz-me sentir que todas as escolhas que fiz foram as certas. Olá. Precisa de ajuda? És tu? Que coincidência. Outra vez aqui? Que sorte. O carro avariou. Pois, a minha motorizada avariou no caminho. Posso abrigar-me da chuva em sua casa, só por um momento? Deixa-me empurrá-la. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Sou violoncelista clássica. Estava a voltar para casa depois do concerto desta noite. Não esperava que a chuva ficasse tão forte. Bebe um pouco de água quente. Não queres ficar constipada. Posso dar uma vista de olhos na motorizada, se quiser. Você também percebe de motas? Sei um pouco. Nada demais. Tá pronta. Era só água nos cabos. O motor está impecável. Você é mesmo muito bom. Eu tenho mesmo de lhe agradecer como deve ser. Para a próxima, trago-lhe uns biscoitos caseiros que faço. Ah, já agora. Chamo-me Suning. E você? Como se chama? Jiang Hao. O verdadeiro destino nunca precisa de ser procurado com esforço. Chega silenciosamente no momento certo. A Suning adorou a Duodu, e a Duodu adorou a Suning. Levei a Duodu ao concerto da Suning. Foi o tempo mais feliz que tive em Jingxi. Irmã Suning és mesmo fantástica. Isto é para ti, da minha parte e do papá. Duodu, os biscoitos estão prontos. Experimenta-os. E o que estás a desenhar? Irmã Suning, olha, esta sou eu, este é o papá e esta és tu. Desenhaste tão bem, Duodu. No futuro vamos ficar sempre juntos, nós os três, está bem? Está bem, para sempre juntos. No futuro vamos ficar sempre juntos, nós os três, está bem? Está bem, para sempre juntos.
Jiang Hao. Estou farta disto. Há anos que aguento isto. És igual a esta carrinha velha. Sempre foste um inútil sem ambição. Há pessoas que são apenas de passagem e outras são para o resto da vida. Tu não és mecânico? Sou. Sim, sou mecânico. Mas também sou o diretor-geral de uma empresa de automóveis. Jiang Hao, enganaste-me durante todo este tempo. Ao pé de ti, só queria ser uma pessoa normal. Então, podes continuar a arranjar a minha moto elétrica. Está bem? Está bem? Está bem. Reparar a vida inteira. Jiang Hao. Estou velho. Os meus filhos estão no estrangeiro. Não têm interesse na indústria automóvel. E tu, em 10 anos, tornaste a Xiaji a número 1 do país. Estamos prestes a abrir o capital. Acreditou que entregar-te o cargo de diretor foi a decisão certa. Diretor Zhao, pode ficar descansado. Não vou decepcionar a sua confiança. O propósito original da Xiaji é fazer carros nacionais de qualidade acessíveis ao povo. Isso nunca vai mudar. O Grupo Xiaji abre hoje o capital oficialmente. Diretor Jiang, obrigado. Se não fosse a sua orientação direta, eu, Shen Fan, não estaria onde estou hoje. Se não fosse por si, o grupo também não teria alcançado o que alcançou. Sou eu que lhe agradeço. Ao longo destes anos, você desenvolveu para a empresa centenas de patentes. Antigamente diziam que os carros da Xiaji não prestavam. Quem ainda se atreve a dizer isso hoje? Diretor Jiang. Há uma chamada internacional para o senhor. Falamos depois. Vou para a conferência de imprensa. Ele? Disse que se chama Kai. O quê? Sim. Tio Kai. Está? Sim. É o tio Kai? Jiang Hao, ouvi dizer que a tua empresa abriu capital. Parabéns. Tio Kai. O senhor já sabe de tudo? Ao longo destes anos todos, sempre estive a par dos teus passos. Fizeste um excelente trabalho. Tio Kai, na altura, se não fosse a sua carrinha de ouro... Jiang Hao, aquela carrinha só te deu o primeiro empurrão. Levar o grupo Xiaji à bolsa, impulsionar a indústria automóvel nacional. Isso foi mérito teu. Muito obrigado. Ah, deixa-te disso. Hoje é um dia de festa para ti. Vai tratar da tua vida. Quando eu voltar para o país, conversamos como deve ser. Está bem. Cuide-se. Num piscar de olhos, a Duodu já é uma mulher feita. Também entrou na Universidade King Bay. Pois é. O tempo passa tão depressa. Os meus sonhos estão todos a realizar-se. Também está na hora de voltar ao Conselho Guanming para dar uma vista de olhos. Já estamos quase a chegar, não? A miúda cansou-se imenso com esta viagem. Estamos quase. Já não voltava a esta pequena cidade há mais de 10 anos. Estás nervoso? Um bocadinho. Afinal, aqui foi onde tudo começou. Duodo. Lembra-se? Aqui era onde o pai costumava arranjar carros. Já não me lembro muito bem. Só me lembro que havia uma árvore de tâmara no quintal. Essa árvore de tâmara provavelmente já não existe. Olha, não é o Jiang Hao. Meu Deus. É mesmo o House. Ai, House, voltaste. Tivemos tantas saudades tuas. Tiveste tanto sucesso lá fora estes anos. Pois é, pois é. Estás todos os dias, nos jornais e na televisão, o presidente do grupo Xiaji. Uma celebridade que saiu do Conselho Guanming. Os dois estão com boa saúde? Estamos bem. Estamos bem. Ai, eu sempre disse que ias ter sucesso.
Não me enganei, pois não? Salsichas! Salsichas! A 2 euros cada, 5 euros 3. Wang Yan. Aquele Zhang Qiang apanhou 10 anos antes. Saiu há 2 anos. E foi preso outra vez por assalto. Pois é, a Wang Yan tem estado sozinha estes anos. A vida tem sido difícil. Antes trabalhava num supermercado. Depois o supermercado fechou. E ela ficou aqui a vender salsichas. Foi ela que se meteu nisso. Se tivesse ficado contigo desde o início, não teria sofrido tanto. Dudu. Pai, vou primeiro pro carro. Jiang Hao. Vai lá. Há coisas que também precisam de ser resolvidas. Jiang Hao, tu voltaste. Voltei. Aqui estão 100 mil yuans. Dá para montares um pequeno negócio na cidade. Não continues a andar com o carrinho ao sol e à chuva. Não me odeias? O que passou, passou. Dudu. Ela está bem? Ela está bem. Entrou na Universidade King Bay. Está no 1º ano. Eu. Posso vê-la? Ela não te quer ver. Ela tem esse direito. Guarda o dinheiro. Cuida-te. Nunca mais nos vamos ver. Jiang Hao! Peço desculpa, tia, Dudu! Yanzi, segue em frente. Pai, trouxe a Suning e a Duodu para te ver. Pai, chamo-me Suning. Sou a mulher do Jiang Hao. Embora nunca o tenha conhecido, mas obrigada por ter dado à luz um filho tão bom. Avô, sou a Duodu. Estou a estudar na Universidade King Bay. No futuro, vou cuidar bem do pai e da mãe Suning. Lá no céu, pode ficar descansado. Vamos de volta para Jingxi. Num piscar de olhos, já passaram 40 anos. Nós envelhecemos. Pois é, como esta carrinha velha. Velha e estragada. Jiang Hao. Se naquela altura, aquela carrinha não fosse de ouro, terias te arrependido de a ter comprado? Não. Mesmo que não fosse de ouro, lá ia consertado. Usar, lá ia para transportar carga. E ganhar dinheiro aos poucos. Melhorar a vida minha e da Duodu. Talvez haja quem pense que tive sorte. Mas naquela altura, só eu vi o valor daquela carrinha. Sem visão, determinação, coragem e o conhecimento que tinha, não teria chegado onde estou hoje. E sabes qual foi a melhor decisão que tomei na minha vida? Diz lá. Não foi casar com um presidente de um grupo milionário, mas sim casar com um homem bondoso que sabia arranjar motas. Pois é. O mais importante na vida não é quanto ganhas ou onde chegas, mas sim ter alguém em casa à tua espera.